e tornaram-se estas, as fêmeas, propriedade privada dos machos. O casamento, o que é? É quando o homem transforma a mulher em sua propriedade privada. E aí começa a existir o conceito de patrimônio. Patri, pai, mônio. Ele passa a transformar a mulher e os filhos em sua propriedade privada. Este patrimônio gera um matrimônio. O matrimônio não é nada mais do que tomar posse de uma mulher como sua propriedade, dando origem assim ao patrimônio. Pois bem, assim sendo, para Marx e Engels, a família é uma instituição endemicamente perversa. Por quê? Ela traz uma desigualdade em ré, na realidade. O pai é diferente da mãe, a mãe é diferente do pai, e os filhos são diferentes dos pais, inclusive são diferentes entre si. Portanto, o ideal de criar uma sociedade igualitária não pode existir enquanto existir família. Porque não pode existir igualdade. Eu vou ter dentro da família o germe da desigualdade social. Um homem que tem uma propriedade, inclusive para manter o Estado, no fundo, vai ser o garante disso tudo. O Estado vai ser o garante da propriedade privada, dentro dessa teoria. Né? Um homem que é proprietário de uma mulher e proprietário de uns filhos. Portanto, aqui você tem uma estrutura endemicamente perversa e essa estrutura precisa ser destruída. Nota que o Marx, ele ficou tão doido que ele chegou a ver que o ideal de sociedade igualitária que ele tinha era inviável porque havia um dado natural, que era a família. No entanto, ele preferiu sacrificar a ideia de família do que sacrificar o seu ideal equivocado de uma sociedade igualitária pela via econômica. Notem como a pessoa é capaz de ser desonesta intelectualmente. Né? Ele prefere sacrificar as evidências, ele prefere sacrificar a realidade em si para manter o seu surto em funcionamento. No entanto, isso tudo permaneceu ignorado pela maior parte dos seguidores do Marx. O marxismo se tornou uma guerrilha nas mãos dos russos, eles fizeram desgraça por todo lado, expandiram isso para outros países, e silenciosamente o movimento filosófico ia fazendo as suas reflexões, ia percebendo como determinadas posturas estavam equivocadas, etc., enquanto se fazia muita guerra do lado de fora. Até que, quando o movimento socialista entra numa grave crise, pelo declínio dos regimes, marcado sobretudo pela queda do muro, se faz uma passagem dentro do movimento comunista do mundo inteiro. Eles percebem que nós precisamos mudar de estratégia para fazer a revolução igualitarista. Eu vou ler para vocês uma citação de um livro chamado A Estranha Morte do Marxismo, do Paul Edward Gottfried. Ele diz o seguinte: analisando as eleições municipais italianas na primavera de 1999, o antigo analista político italiano Ernesto Galli della Loggia explicava no diário milanês Corriere della Sera que os votantes surpreenderam as expectativas jornalísticas. A classe trabalhadora não votou na esquerda. Os números que haviam sido previstos, ao passo que os comunistas e outros partidos de esquerda estavam atraindo um consistente grupo composto por ativistas gays, ecologistas, multiculturalistas e feministas e, em geral, de profissionais solteiros. A autora de The French Communists, Anne Kriegel, nota que, nos anos 70, os membros do Partido Comunista eram praticamente todos, 70%, homens.
enquanto que as mulheres exerciam uma influência mínima no partido. Os comentários sobre as mulheres e a vida familiar que se ouviam no partido teriam sido plenamente adequados a uma reunião de prelados católicos antes do Concílio Vaticano II. Nota que coisa. Quer dizer, naquele período, a pessoa ia numa reunião do Partido Comunista, o que você tinha era um monte de gente austera, um monte de homens, todos machistas. E você sabe que o movimento comunista matou muita gente, matou mulheres, matou gays, era intolerância com essa gente toda, né? Isso é fato histórico. De repente, você chega numa reunião do Partido Comunista, está todo mundo falando de sexo, de virar gay, quer dizer, uma coisa louca. Do dia para a noite, todo mundo começa a mudar de discurso. Como que a gente pode explicar essa mudança? Existem muitos fatores, existem muitos modos de entender isso. Aliás, o próprio fato de nós falarmos assim, mostrarmos como isso gera uma ideia presente na mentalidade do último Marx, deixa as pessoas um pouco desconcertadas, porque todo mundo começa a pensar o seguinte: como pode existir alguém que é contra a família? Isso é um negócio doido. Alguém que é contra a família, que quer acabar com a instituição familiar, que acha que a família é um negócio horroroso. Como pode existir isso? Parece mentira. Às vezes a gente vai falar isso para as pessoas ficam com essa atitude assim, de perplexidade, achando que, não, vocês estão exagerando, vocês são alarmistas. Não pode ser assim. Bom, então nós vamos ver como as mulheres que reclamaram do tratamento machista dentro do movimento comunista, foram elas mesmas que começaram a levar a sério as reflexões do último Marx e possibilitaram a ideia de que é necessário, sim, mudar de estratégia e, para criar a revolução cultural, é necessário acabar com a família. Kate Millett, uma teórica feminista de corte marxista, em seu livro Política Sexual, escreveu umas palavras que eu gostaria de ler. É importante que os senhores ouçam, para entender que isso aqui não é uma excogitação da nossa cabeça. Isso aqui, tem gente que escreve isso e que leva a sério. A primeira fase do feminismo, diz ela, que durou até 1930, terminou em reforma em vez de revolução. Para que uma revolução sexual prosseguisse adiante, teria sido necessária uma transformação social verdadeiramente radical. A alteração do matrimônio e da família como foram conhecidos através de toda a história. Sem semelhantes mudanças radicais, torna-se impossível erradicar os males que derivam destas instituições e que os reformadores julgavam particularmente ofensivos. Uma revolução sexual completa necessitaria o fim da ordem patriarcal através da abolição de sua ideologia, que estabelece uma socialização diferenciada dos sexos. A União Soviética realizou um esforço consciente para eliminar o patriarcado e reestruturar a sua instituição mais básica, a família. Depois da Revolução, foram instituídas todas as leis possíveis para libertar os indivíduos das exigências da família. Matrimônio livre e divórcio, contracepção e aborto a pedido. Mais do que tudo, as mulheres e as crianças foram libertadas do poder econômico do marido. Debaixo do sistema coletivista, a família começou a desintegrar-se segundo as próprias linhas sobre as quais havia sido construída. Todas as providências legais foram tomadas para promover a igualdade política e econômica. Mas, mesmo com tudo isso, a experiência soviética falhou e foi abandonada. Engels havia escrito apenas sobre a história e a economia da família patriarcal, mas não investigou os hábitos mentais nela envolvidos. E até mesmo Lenin admitiu que a revolução sexual não era adequadamente compreendida. Ninguém entendia que, embora devessem ser empreendidos todos os esforços para promover uma revolução sexual, o verdadeiro teste consistiria em mudar as atitudes.
conforme Trotsky comentou friamente, não se pode abolir a família, é necessário substituí-la. Vocês estão entendendo? A gente não brinca em serviço. Estão falando claramente. Não é romance. Não é romance. Uma outra feminista, mais ou menos no mesmo período, Shulamit Firestone, escrevia outras palavras. Deve-se, portanto, propor a distribuição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade como um todo. Pertence mais à família, a sociedade como um todo. Tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. A segunda exigência será a total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso atacamos a família em uma dupla fonte. Perdi só um instante. E uma dupla frente, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência. A dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria deficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. É necessário a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, as distinções forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Assim chegaremos à liberdade sexual, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente perversa. Olha a clareza das palavras que essa mulher diz. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. Eu estou lendo palavras dela, da Shulamit Firestone. Este manifesto se tornou uma filosofia pelo trabalho da Judith Butler, que o professor Felipe mostrou aqui diante de vocês. Ela realmente pensou a coisa do ponto de vista realmente estratégico. E ela disse, num livro dela, O Problema do Gênero, um livro de 1990, as seguintes palavras. Eu estou lendo, os senhores podem conferir essa bibliografia. Durante a maior parte do tempo, a teoria feminista supôs que haveria uma identidade existente. Haveria uma identidade, supôs, o movimento feminista supôs que haveria uma identidade existente. Entendida através da categoria da mulher, que não apenas inicia os interesses e os objetivos feministas no discurso, mas que também constitui o sujeito para o qual se constrói a representação política. Todavia, a crítica feminista deveria entender como a categoria mulher, o sujeito do feminismo, é produzida e oprimida pelas próprias estruturas de poder, através das quais se procura a sua emancipação. A identidade do sujeito feminista, ou seja, a identidade da mulher, não pode ser o sujeito da política feminista, se a formação deste sujeito ocorre dentro de um campo de poder que o aprisiona
através da afirmação desta formação. Paradoxalmente, a representação no feminismo somente poderá fazer sentido se o sujeito mulher não for assumido de nenhum modo. O que ela está falando aqui é aquilo que eu tentei dizer na entrevista que eu dei para a Zenit, não sei se os senhores viram, mas procurem na internet, caindo no conto do gênero. Algo muito simples. Para estes teóricos da ideologia de gênero, não existe homem e mulher. O que existe é um corpo masculino e feminino, cuja representação social pode ser mormente estabelecida de um lado ou de outro. Mas a verdadeira identidade, o sujeito a deve construir livremente. Mas não apenas livremente. Deve construir arbitrariamente. Esta identidade deve ser construída arbitrariamente. Esta palavra é muito importante, porque para os ideólogos de gênero, o gênero deve necessariamente ser uma construção pessoal arbitrária. Eu vou ler para vocês aquilo que está dito num documento chamado Princípios de Yogyakarta, que foi uma conferência realizada em 2006 em Yogyakarta, na Indonésia, organizada por uma coalizão de organismos internacionais, coordenada pela Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos. Eles definem o que eles entendem por gênero. Aliás, eles estão, inclusive, atenuando aquilo que a Judith Butler dizia. Eles atenuam um pouquinho. Mas eles dizem o seguinte: entendendo identidade de gênero, eu estou lendo aqui, como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, a modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Como consequência disso, no princípio 3, parágrafo B, eles dizem o seguinte: todos os estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. A identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. Então veja bem, o que eles estão dizendo aqui é que o Estado precisa dar status jurídico a uma construção arbitrária que qualquer um pode fazer de sua própria identidade. Portanto, a partir do momento em que isto for, ou fosse, melhor dizer, aplicado em nível legislativo, qual seria a consequência? Toda vez que na legislação aparece uma função de identidade sexual, homem, mulher, ou qualquer outro tipo de função que implique a identidade do sujeito, ali, esta função fica completamente vulnerável. Por exemplo, se eu digo que o casamento é entre um homem e uma mulher, mas, no entanto, o que se entende por homem e o que se entende por mulher é algo que está definido nos termos da ideologia de gênero, não se saberá mais o que significa homem e mulher. Portanto, a instituição do matrimônio como tal não existe mais. Por exemplo, se a ideologia de gênero entra como um princípio norteador da educação, ensinar para alguém que ele deve se comportar ou deve ser educado de acordo com a sua identidade corporal, com quem ele é a partir do nascimento,
será considerado um abuso. Não há mais sentido em falar de educação masculina, feminina. Não há mais sentido falar de família como tal. Aqui não se trata de nós defendermos um modelo de família. As pessoas acham que ainda é isso. As pessoas ainda estão achando, não, eu sou contra falar de modelo de família, eu sou contra dizer que família é isso. Não se trata de favorecer ou desfavorecer um modelo de família. Se trata do seguinte, a partir do momento em que isso entra na legislação, não há mais sentido em falar de família. Qualquer aglomeração humana poderá ser definida como família. Fica tudo absolutamente vulnerável. Perde consistência. É o que eu dizia naquela entrevista, não terá mais sentido sequer falar em homossexualidade. Por quê? Homossexualidade o que é? São duas pessoas do mesmo sexo que têm afeição sexual. No entanto, essas duas pessoas do mesmo sexo não possuem uma identidade sexual. Para a ideologia de gênero, por exemplo, não existem dois homens que se amam, porque o homem A não é homem e o homem B também não é homem. Em si mesmos, eles não existem como tais. A figura jurídica do que é homem e do que é mulher cai por terra, deixa de existir. Aí você me diz, mas isso é uma loucura. Por que alguém quereria isso? Porque é o único jeito de você causar uma revolução igualitarista que destrua qualquer tipo de diferenciação e que, portanto, destruindo qualquer tipo de diferenciação, precisa necessariamente destruir a família, que está baseada numa diferenciação original. Um homem e uma mulher que possuem filhos, cada um com uma identidade estabelecida pela própria natureza. Está claro para os senhores isso? Quer dizer, as pessoas precisam aprender que todo o discurso em torno disso, que vem na linha de dizer que isso é preconceito contra gays, ou que é preconceito contra mulheres, de duas uma. Ou está desinformado sobre o que é ideologia de gênero, ou é um agente da ideologia de gênero que está usando um discurso para silenciar, mediante a rotulação. Isso é preciso ficar bem claro, que aqui não tem nada a ver com preconceito, vai cair fora a família natural, vai cair fora a família gay se existir, vai cair fora mesmo os direitos homossexuais, porque como é que uma pessoa vai lutar por qualquer coisa de um homossexual se aquilo não é um gênero? Gênero é uma construção arbitrária, não cria categoria coletiva, não existe categoria coletiva. É um indivíduo entendido em sua reicidade isolada. Portanto, todo mundo que usa esse discurso está cometendo uma fraude. É isso que precisa ficar claro. Dá agonia falar com essas pessoas, porque elas acham o seguinte, não, está indo contra os direitos da minoria. Não tem nada de minoria, nem maioria aqui. É os direitos de todos. A ideologia de gênero destrói tudo. Como eu dizia no exemplo do comunismo, das vacas, não se trata que cada um aqui vai ser reconhecido no seu gênero, não. Não se trata disso. Eles pegam o que é identidade sexual, tiram de todo mundo, e simplesmente ninguém possui mais nenhum tipo de definição. No entanto, eu gostaria de concluir essa minha fala com uma pergunta. Com uma pergunta que nós precisamos fazer em nome da honestidade intelectual. Que é a seguinte: e se os ideólogos de gênero estiverem certos? Se a família for o verdadeiro motivo de todas as desgraças humanas? E se na verdade o que tiver de ser feito foi isso mesmo, foi destruir a família? Nós precisamos fazer essa pergunta, em nome da honestidade intelectual, diante daquilo que eles estão dizendo. No entanto, ao meu ver, essa pergunta só pode ser respondida quando nós entendermos que o problema dela não está no seu conteúdo. O problema dela está na sua forma.
Como surgiu a família? Notem, eu não estou partindo da revelação divina. E nisso aqui precisa ficar bem claro, viu? Porque o deputado lá, nós vemos o discurso tão fervoroso que ele fez, e tantos outros têm falado também em defesa. As pessoas vêm dizer que nós somos fundamentalistas, mas ninguém está falando em Bíblia aqui, ninguém está falando em revelação de Deus. Todos os argumentos que eu usei até agora são argumentos que qualquer pessoa, mesmo um ateu, poderia usar. Não se trata de argumentos religiosos. O Estado é laico, e nós argumentamos também com argumentos laicos. Para defender a família não é preciso sequer ter fé. Isso aqui basta a pessoa não ser retardada. Todavia, como surgiu a família? A família, por um acaso, surgiu pela promulgação de alguma autoridade humana? Houve algum engenheiro social que dissesse, não, a família vai surgir assim, ela vai ser desse jeito, ela vai ser daquele outro jeito? Houve algum tipo de rei, de imperador, de governador, de soberano? Houve algum agrupamento humano que organizou a família? Como o próprio Marx reconhece na sua teoria, a família surgiu naturalmente, por experiências de tentativa e erro. As sociedades foram se organizando, as famílias sempre tiveram problemas, família perfeita nunca houve e nem haverá. Mas o ser humano foi se moldando aos poucos, até que a família se cristalizou ao longo da história sem nenhum tipo de engenharia humana. No entanto, estes senhores querem fazer a engenharia de uma nova sociedade e de uma nova família. Eles querem criar uma família no laboratório. Eles querem transformar as nossas escolas em laboratório. Eles querem pegar as nossas crianças e transformá-las em ratinhos dos seus experimentos. Eles querem criar uma sociedade conforme as suas próprias ideologias. E a pergunta que eu me faço, não como cristão, nem como sacerdote, mas como um cidadão brasileiro e um ser humano, é: quem lhes deu autoridade para isso? Eles estão falando em nome de quem? Isso eu disse ao presidente do movimento homossexual no Brasil. Os senhores estão pegando uma teoria mirabolante, estão querendo impor à sociedade pela via da inconsciência, com uma linguagem esotérica que as pessoas simples não entendem, porque o que está escondido por trás da palavra gênero é algo tão macabro que uma pessoa normal não consegue entender se ela não estudou muito e se ela não leu esses livros malditos. E estão querendo transformar as nossas escolas no laboratório para que tudo isso seja implantado para a desconstrução covarde na fragilidade dos nossos filhos. Isto nós não podemos tolerar. E se não é justo, criarmos uma sociedade num tubo de ensaio, não foi assim que a família surgiu? E nem assim que seus problemas se foram resolvendo ao longo da história? Tampouco é justo que nós nos silenciemos quando pessoas completamente inescrupulosas e obstinadas agem contra a vontade do povo. Eu quero lhes dizer uma coisa. Nós somos a maioria. Quando nós expomos o que é ideologia para as pessoas entendem que essa ideologia de gênero é algo ruim. Nós somos a maioria. No entanto, uma maioria indefesa nada pode diante de uma minoria armada. Portanto, todos nós, e aqui não importa se nós somos católicos, evangélicos, ateus,
Não importa se nós somos homens e mulheres, ou se somos homossexuais, ou se somos seja lá quem formos. Todos nós precisamos acordar agora e fazer algo. Plano Nacional de Educação é apenas um projeto no qual está contemplada a ideologia de gênero. Mas esta nação precisa se levantar cada vez que essa ideologia tentar entrar pela porta dos fundos na nossa legislação brasileira. Nós precisamos fazer algo. O Brasil está nas nossas mãos. Você que é leigo, precisa fazer a sua parte. Centenas e milhares de pessoas ligaram, escreveram para a Câmara dos Deputados. Os assessores nos contavam em Brasília como foi a manifestação constante, contínua do povo, todo mundo falando, etc, etc. Nós precisamos ser incisivos. De fato, isso aqui só prospera de um jeito. Só prospera com a força da inconsciência das pessoas. Quando as pessoas estão dormindo, quando elas são massa amorfa, mas quando nós entendemos o que está acontecendo, é possível, pelo entendimento, reagir e, reagindo, frear estes processos. O Brasil não se calará, o povo não se calará, e se nós formos fortes e articulados, a ideologia de gênero não entrará na nossa nação. Nós conseguiremos preservar as nossas famílias de uma legislação iníqua, de uma legislação que conspira pela sua própria existência. Muito obrigado. Obrigado, Pastor Eduardo, pelas palavras. Caminhamos para o encerramento dessa noite, finalizamos as 3 palestras previstas, e para o encerramento teremos 2 considerações. Primeiramente, gostaria de convidar o representante do Conselho dos Pastores de Jundiaí, o Compass, pastor Francisco Vanderlinde.